Espero que toda essa espera de vocês vale a pena. E com certeza valerá, porque há uma promessa do Senhor de que Ele nos guiaria a toda a verdade. Pai amado, guia-nos à verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estou fazendo uma série de mensagens na Epístola aos Hebreus. E, além da alegria que existe em estudar a palavra e entregar a mensagem, há uma dificuldade grande. O livro de Hebreus é tão denso, que seria necessário ficar todos os dias do ano, durante muitos anos, repetindo as coisas. Ainda mais porque eu sou tardio de mente e de coração. Eu não entendo bem as coisas. E se penso que sei, eu não sei como convém, é o que diz a Bíblia. E sou tão duro de coração que, diz Hebreus, dado o tempo decorrido, eu já devia saber melhor. Já devia ter a minha vida transformada. Estou dizendo isso com respeito a mim porque não quero ofendê-lo. Mas cada um guarde no seu coração o fato de que as coisas são repetidas porque não aprendemos. E têm de ser repetidas para que aprendamos. É uma maneira de aprender por repetição. Tantas vezes eu já vi meu nome, que agora eu sei que sou eu mesmo. A menos que haja outro Vadislau por aqui. Agora já não se pode dizer isso em todos os lugares, que tem. Vai que tem. Mas se você é o João, o nome é mais fácil, você vai ter que se identificar com a voz que o chama, a fim de saber melhor. É por isso que vamos estudar hoje, na Palavra de Deus, a respeito da nossa comunhão com Cristo, aquele que nos chama pelo nosso nome, aquele que deu a conhecer o seu próprio nome, e entender o sentido de comunhão. Em uma igreja que pastoreei por alguns anos, havia uma banda, os irmãos se lembram, antigamente havia banda, e a banda tocava acelerado, ou então bem calmo, dependendo do que a gente queria imitar, o que o Espírito Santo devia fazer e não estava sabendo fazer. Um dia eu pedi, olha, coloquem ao redor da bateria uma placa transparente, porque o som está chegando tão abrupto que dói no ouvido. A pessoa diz, pastor, não pode. É exatamente a bateria que faz tremer o chão para o pessoal pensar que é o Espírito Santo. E nós estamos muitas vezes envolvidos na teologia do engano, ou enganando ou sendo enganados. E com respeito a vocês, não acredito que queiram enganar. Tenho convivido nestes 10, 14 anos com vocês, sabendo da sinceridade do coração e do amor que a igreja tem para com o Senhor Jesus Cristo. Sei que todos pecamos. Sou consciente do meu próprio pecado.
Mas não é bom que as coisas sejam assim. E o Senhor providenciou para que houvesse confissão e arrependimento e mudança do nosso coração. Mas com respeito ao culto, à comunhão, o nosso coração insiste em pensar em termos humanos. Eu vou à igreja porque gosto do pessoal. Igreja que tem gente que eu não gosto, eu nem vou. Não sei se lembra do Dorival Caymmi. Ele fez uma música para mim, ele não sabe disso, mas ela dizia, se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Mas se chover amanhã, não vou. E diga para Maricotinha que se chover amanhã, não vou, nem tô. Porque se chover amanhã, não vou. Esse é o Vadislau. É o Vadislau que gosta de se esconder das pessoas. É o Vadislau que foge de pessoas. O Vadislau que acha que pessoas doem porque acarretam esforço. Mas sou chamado para viver um evangelho de comunhão com o Deus que tudo vê e que conhece o meu pecado. E de ter comunhão com pessoas que eu jamais gostaria. Porque se você não gosta de mim, eu pego e não gosto de você primeiro, está tudo certinho. Deus me chama a vivenciar uma outra experiência, de me aproximar de pessoas que não são amáveis, de eu mesmo conhecer a minha falta de amor, minha falta de desejo de me aproximar das pessoas. O Senhor me chama a amá-las, a trabalhar na vida delas e a ter a minha vida trabalhada por elas. Isto que é comunhão. Disse João que esta comunhão é com o Pai e com o Filho. E é uma comunhão totalmente no Espírito. Principalmente, eu quero que observem na leitura do texto, que a nossa comunhão não é uma experiência horizontal. Eu vivendo junto de quem eu gosto. Mas uma experiência vertical, em que o Senhor Deus desceu a mim, para me trazer a sua justiça e seu amor, e me leva a vivenciar isto em termos das outras pessoas, a fim de que eu cresça à medida da estatura de Cristo, o próprio Deus. Eu vou ler o capítulo de número 2, a partir do versículo 5. Para esta leitura, lembrem-se, na última mensagem, falei-lhes da superioridade de Cristo, superior aos anjos, e que, no entanto, foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 5. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem que te interesses por ele? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra.
todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. E ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento de morte, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos. Porque era preciso que aquele para quem todas as coisas, quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto que santifica quanto que são santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E ainda, aqui estou e os filhos que me deste. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Quando o Senhor Deus nos apresenta a sua palavra, ele inicia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E narra que a terra era inóspita, vazia, e que ele preparou um lar para que habitássemos. Criou Deus Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden para que experimentassem a comunhão de marido e mulher. E ordenou que tivessem filhos. E que a mulher recebesse do marido o seu serviço de amor. E que ela ajudasse o seu marido. E os filhos deveriam repetir a semelhança do Deus que os criou. Segundo João, a comunhão que temos é com o Pai e com o Filho. Escrevi em algum lugar que nós não somos pais, que não chamamos Deus de Pai, apenas porque temos a experiência de sermos pais e que assim fica bem chamá-lo por um nome afetivo. Também não chamamos ao Senhor Jesus de Filho, porque temos a experiência de sermos filhos, e assim chamamos o Senhor por um nome carinhoso. Da mesma forma, não nos chamamos de servos de Deus com medo do seu terrível poder
e nos submetemos por causa da sua opressão. Antes, reconhecemos que Deus nos criou para um serviço e Ele nos serviu com a vida. Reconhecemos que o Filho sempre existiu e fomos feitos filhos para experimentar a sua experiência. Da mesma forma, Deus nos criou para sermos pais, para que experimentássemos a delícia que Ele experimenta sendo pai. E é esta verdade que vem nos chamar para a comunhão. Em primeiro lugar, a comunhão de servos. Disse o autor de Hebreus, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Neste texto, o autor de Hebreus pretende estar falando a respeito do mundo que há de vir, do mundo que nós esperamos. Para nós, novos céus e nova terra. E é a esperança de novos céus e nova terra que nos torna hábeis para o serviço do Senhor neste mundo. Eu sei que as coisas não vão melhorar. Eu sei que o mundo vai de mal a pior. Mas Deus quer que o mundo ao meu redor sofra uma ação que testemunha a respeito do seu poder, do poder transformador da minha vida e do poder miraculoso para transformar até a ordem material. É preciso que esse testemunho seja o testemunho anunciado. Por isso ele diz que deste mundo, das coisas que hão de vir, sobre o qual estamos falando. E ele diz, alguém em certo lugar deu pleno testemunho. É interessante que o autor de Hebreus diga que alguém em algum lugar deu testemunho, como se ele não soubesse quem deu, e cita o texto todinho. Cita com precisão. A razão dele estar dizendo isso é porque o autor do livro de Hebreus não é citado. Somente os nomes que são citados são nomes de testemunhas. Mas ele diz aqui, alguém em certo lugar, falando a respeito de Davi, no Salmo 8, nos versículos 4 a 6, ele diz, que é o homem que dele te lembres? E essa é uma pergunta bem nossa. Diz o ateu, você acha que Deus vai pensar no homem, esse micróbio na bolinha de lã, na barra da calça do anão? Será que Deus vai lembrar dessa insignificância? E a resposta bíblica é sim, pois Deus se lembrou de criar o homem, à sua imagem e semelhança. No mundo infinito, no mundo onde as medidas assustam a mente e o coração. Quando hoje ouvimos falar em milhões de anos-luz e nem sabemos o que é isso, somos assustados. E Deus inicia dizendo que nos criou a sua imagem e semelhança. E somos também lembrados na palavra de Deus, em Efésios, que antes que fosse criado o mundo, antes que o homem fosse criado, nós fomos
imaginados, projetados na mente de Deus. Já a semelhança do padrão do homem, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Disse o poeta, o Vinícius, filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? Se Deus sabia que o homem cairia, se Deus sabia que o homem daria tanto trabalho, por que criou? Porque no propósito de Deus, Ele criou um ser maravilhoso. Criou um ser segundo o padrão do seu Filho. E, de certa forma, Deus se prendeu à sua criação. Um Deus eterno criou um homem mortal e amou-o de todo o coração, ao ponto de, no seu plano, redimi-lo para a eternidade. E neste plano, Ele enviou seu Filho para entrar no rio da raça humana e ser homem junto com os homens, servindo a criatura em nome deste propósito de amor. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora no seu domínio. Se Deus diz que sujeitou aos homens um mundo criado, para que Ele fosse o administrador do reino animal, do reino vegetal, de todas as coisas e dos caminhos do próprio homem, Ele diz também que é o Filho do homem que o visites. Pois o Senhor imaginou. Pensem que imaginação não é sonho. Muita gente diz casamento, projeto de Deus, sonho de Deus. Não, imaginação é arquitetura. Nós imaginamos coisas que queremos fazer. E quando Deus imagina, Ele cria. A imaginação de Deus é criadora. Pois antes que nós viéssemos a existir, já existíamos no propósito de Deus. Assim é esta maravilha que Deus comunica a nós. Quando Davi, o rei Davi, escreveu no Salmo 110, ele disse: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por debaixo dos teus pés. Disse o Senhor Deus, Elohim, a Jeová. Disse Deus Pai ao Deus Filho, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por debaixo dos teus pés. E como ele disse aqui, sujeitou-lhe todas as coisas do mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando.
E é essa expectativa que nos traz a comunhão de servos. Eu não sei aí se vocês têm visto as discussões, mas esse negócio de aplicar a luta dos contrários do marxismo de uma maneira exagerada e absurda no mundo de hoje, deixa a coisa pegando fogo. Por exemplo, quem é o opressor aqui nesta sala? No momento é o pastor Vadislau, porque tem o microfone na mão. E ele pode, a qualquer momento, escolher um nome para revelar o segredo para todo mundo. Não, eu sei, não vou fazer isso. Mas eu tenho o poder agora. Só que há um probleminha. Se você resolve levantar aí e correr atrás de mim, eu estou perdido, você é o opressor. Então, desta forma, todo mundo que for mais ágil do que eu é o opressor. Ou maior. Lá atrás tem uns gigantes aí que eu morro de medo. Passo perto se eles resolvem desequilibrar e bater em mim. Agora, tem alguma coisa. Eu sou homem, opressor de mulher. Não é isso? Bem, não sei. Tem mulher aqui que bate em homem. Que treina luta e tudo. Cadê o Pedro? Eu não vou perguntar se a esposa já parou de bater em você, porque responder sim ou não aí fica feio. Mas as crianças vão dizer que os pais são opressores. E os pais vão dizer que esses molequinhos são os opressores. Fica muito difícil. Mas isto vem desde o Éden. Quando Eva achou que Deus era opressor, negando o acesso a todos os frutos. Quando Adão achou que Eva era opressora porque havia ultrapassado o mando dele. Quando ela disse que o homem era opressor. Quando Caim achou que Deus era opressor. E aí nos desenvolvemos numa luta de contrários que faz crescer e agiganta o pecado. Neste momento somos chamados a sermos servos. Eu não quero dizer com isso que temos de ser pacifistas e aceitar toda a opressão que venha contra nós. Se você quiser me bater na cara para ver se eu sou cristão, aí eu vou virar a outra face. Esses anos todos eu tenho tido de virar a face muitas e muitas vezes. Muitas vezes na minha rebeldia reivindiquei o meu poder. Mas Deus me disciplinou. Agora, é claro, se você quiser agredir os que Deus colocou sob meu cuidado, aí eu vou ter que defender o que Deus mandou. Defenderei os meus irmãos, ainda que a batalha seja sangrenta. Defenderei com as armas que Deus me deu, colocou à minha disposição. E se qualquer poder exigir que eu desobedeça à palavra de Deus, que venha contra a palavra de Deus, eu desobedecerei a esta autoridade. E preferirei a palavra do Senhor. Então existe toda uma argumentação, todo um raciocínio a ser feito aí. Mas basicamente eu o farei como servo. Se uma autoridade determinar que eu não cultue,
eu vou dizer, excelentíssima autoridade, com todo o respeito, sabedor de que o ministério da espada foi lhe dado pelo Deus que me criou. Com toda amabilidade, deixe-me dizer, não. Tudo que poderá ser feito contra mim, não me demoverá. E se a morte ocorrer, eu serei promovido à glória do Senhor que me salvou. Mas eu deverei fazer isso em submissão. Deverei declarar minha submissão. É a história aí do papai que chega ao filho e diz, filho, você a partir de hoje não pode mais orar. E o filho deveria ser orientado a dizer, querido papai, honrado papai, eu tenho de obedecer ao Pai do céu, segundo o qual o Senhor é chamado de papai. Assim, entenda minha posição, terei de desobedecer, mas com amor, com amabilidade. E é isso que estamos sendo treinados a viver. Estamos sendo treinados a sermos servos de Deus, servos em amor, servos como Jesus foi servo, servos uns dos outros. Esta é a razão pela qual eu ainda estou aqui. Olha que eu já passei dos 50. Mas é porque você está aqui que eu ainda estou vivo. Para ver se você precisa de alguma coisa. Claro que se você cair aí, não vai dar para eu levantá-lo. Mas durante a minha vida já tive experiências que eu nunca esperei. Por exemplo, ajudei em 3 partos. Um deles foi em trânsito, levando a senhora para o hospital, o nenê começou a nascer, não esperou, eu dizia para ele, espera, ele não obedecia, e no final teve que ir até cortar o cordão, até virar a placenta do avesso, para ver se havia sangue, todos os passos. Da outra vez, eu me lembro de ter colocado a criança nos braços da mãe, com cordão e tudo, e entrado no pátio do hospital, aos gritos, pensaram que eu que estava dando a luz. Nunca esperei fazer isso. Nunca esperei fazer outras coisas. Nunca esperei fazer tamponamento em um cadáver. Somos chamados a fazer o que não queremos, por amor dos nossos irmãos. Mas para que a nossa alegria seja completa, quando nós servimos, descobrimos a nossa razão de ser e descobrimos a razão de ser do outro. Antes eu o chamava por um nome que era apenas um som ou um registro no papel. Hoje, diz a palavra do Senhor Jesus, já não vos chamo servos, mas amigos, porque um amigo conta a outro quais são os seus planos. E o Senhor contou-me os seus planos na palavra, registrou seus propósitos, registrou seus caminhos e me chama a partilhar deles. Quando você for na minha casa, telefone dizendo eu vou, não precisa dizer posso ir, eu vou, porque é sua casa.
Não é aquela história de mi casa e su casa. Não, a minha casa está aberta. Apenas avise antes por causa dos cachorros. Compraram 2 cachorros africanos aí de caça-leão. Mas a gente guarda, eles são amigos, só parecem feios. Mas vai lá, e o pastor também só parece mal, só parece feio. Mas está lá. E eu queria que você abrisse a porta da sua casa, do seu coração, para receber-me também. Porque esta é a experiência de servos, é a comunhão de servos. Diz a palavra de Deus em Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, mas de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. Nós não temos comunhão porque somos amigos. Somos amigos porque temos comunhão. E a nossa comunhão não está na minha promessa, nem na minha fidelidade, nem na sua, mas no fato de sermos crentes. Elizabeth foi salva pelo gongo quando eu entendi isso, não foi, Elizabeth? Ela entendeu que nosso casamento não dependia do nosso amor, não dependia das circunstâncias, mas dependia daquele que nos chamou ao casamento. Agora você tem que aguentar. E é esse agora você tem que aguentar que assegura a você de que eu sou seu amigo. E você pode ser meu amigo. Não há o que aconteça que não seja possível de ser confessado, possível de ser perdoado e de que possamos nos arrepender para continuar. Esta é a comunhão de servos. O segundo ponto, existe a comunhão de filhos. Hebreus 2, 8b em diante diz, agora, porém, não vemos as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Atualmente não vemos as coisas sujeitas. Será que você pode crer no Vadislau para manter nossa amizade? Não vai por aí. Vadislau não presta. É mau. Só pensa nele. Se nós dois colocarmos a mão numa chapa quente de fogão, certamente eu vou retirar a minha primeiro. E não é com aquela história de avião, põe a máscara primeiro em você para depois poder ajudar o outro. Não, põe a máscara em mim porque eu quero me livrar. Aliás, eu não gostaria não de ser perseguido, ter que ir para a cadeia por reunir para louvar a Deus juntos. Não está em mim isso. Mas se Cristo for invocado, se houver pelo amor de Deus, em nome de Jesus, aí as coisas mudam. É por Cristo, de quem eu sou chamado, por cujo nome eu sou chamado, que me faz fiel, que me faz fazer promessas e desejar cumpri-las. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e Deus com Deus,
o Verbo de Deus, por quem todas as coisas foram feitas, se sujeitou a ter o homem criado à sua imagem. E uma vez caído, se sujeitou a vir ser homem, sofrendo na mesma carne as consequências do pecado. E sofresse tudo que nós sofremos, até a morte, para nos aperfeiçoar, para sermos refeitos à imagem dele. Esta é a história. Eu tenho de aprender a ser filho. Estas crianças que estavam aqui nunca pensaram que este velho poderá um dia precisar deles, como um pai precisa de um filho na sua velhice. Por que Deus não me deixa forte? Eu me lembro no tempo de levantar peso, carregar saco de 60 quilos, um em cada braço. Eu me lembro de brincar com os amigos, de carregá-lo nas costas. Agora que eu tenho toda a experiência desses 50 anos, por que Deus não me deixa com a mesma força? Porque é preciso que eu aprenda a dependência. E aprenda a amar e desejar que me ajudem. Não é bom. Eu não sei, eu não falo lá em casa, mas aqui eu dou uma estacada. É fogo depender. E um dia você vai descobrir isso. Um dia você vai descobrir o que a Bíblia diz a respeito de Pedro. Pedro, hoje você usa a cinta para segurar a calça. Vem um dia em que vão usar a cinta para te levar para onde você não quer. Mas não é isso. Não é isso que eu deveria ter aprendido desde cedo? A ir aonde eu não quero por amor de você? A ir aonde eu não gosto por amor de você? Quem vive numa igreja onde todo mundo é amável, sabe. Todo mundo é bonito, todo mundo ganha prêmio na loteria, todo mundo ganha prêmio de receita aí da revista Cláudia, todo mundo tem sorriso com todos os dentes, brancos como a neve. O duro é viver em outros lugares onde as pessoas são como eu. Sabe por que eu não saio dessa igreja? Porque na outra que eu for, eu vou estragar tudo. Então eu já fico aqui mesmo, que vocês me conhecem, sabem evitar meus erros. Mas é preciso que nós escolhamos os problemas. É preciso que nos dediquemos a cuidar do outro. E só faremos isso quando aprendermos a ser cuidados. Quem aprende a dependência de Deus e ao cuidado de Deus, aprenderá a ser cuidado pelos irmãos. E aí, então, estará aperfeiçoado para cuidar dos outros. É disso que o autor de Hebreus está falando. Ele está dizendo a respeito do que Cristo fez por nós, e em função do que Cristo fez por nós, nós sermos aperfeiçoados para fazer pelos outros. Colossenses 1, 13 a 16 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
tudo foi criado por meio dele e para ele, incluindo a nossa filiação. Fomos criados para sermos filhos do Filho. Fomos criados para experimentar a delícia, a alegria de sermos filhos uns para os outros. De vez em quando eu sou seu pai, outras vezes você vai ser meu pai, eu serei filho. Não importa a idade, é uma comunhão, é um relacionamento. E se acreditarmos nisso, estaremos trabalhando a nossa redenção. Fomos redimidos de uma queda interna, da alma psicológica, fomos redimidos de uma queda social, vivemos num mundo de pecado social, pecados relacionais. Adão pecou contra Eva, o contrário também, os filhos contra os pais, sofremos até hoje estas injúrias. E o Senhor que nos salvou, nos deu, como disse o pastor Davi, o antídoto. O antídoto do pecado para nós é o arrependimento, que nos faz conscientes do pecado, é a confissão que torna o outro consciente do pecado, e é o perdão que nos leva para a presença do nosso Salvador. É impossível viver no mundo perfeito. É do mundo que há de vir que nós falamos. Mas enquanto experimentamos o mundo que há de vir, damos testemunho da eternidade neste mundo mortal, sendo uns para com os outros o que o Senhor é para conosco. E assim, quando anunciamos o Evangelho, o mundo vai saber no que crer. Aqueles que ainda não atenderam a palavra do Senhor, saberão a que atender. Aqueles que negam o Senhor, saberão do julgamento vindouro e da morte eterna. Enquanto isso, diz a palavra, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Filhos do Deus Criador, filhos em comunhão, filhos uns dos outros. Finalmente, nós somos chamados à comunhão de irmãos. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, Hebreus 2, 11b. Dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei neles a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Deus não se envergonha de ser chamado meu irmão. E como ele é meu irmão, quando ele encarnou a nossa humanidade, o Filho de Maria, ele co-irmana a minha experiência. E é isso que eu tenho de desenvolver. De certa forma, eu sou irmão de todos os homens. Em Adão, nós irmanamos a humanidade
de todo homem, de toda mulher. Temos a mesma experiência da humanidade caída. E devia haver amor no nosso coração para que desejássemos a salvação dos perdidos, para que eles tivessem a atenção chamada para a filiação de Deus, para que irmanassem o nosso louvor. A experiência de reunir para louvor não devia ser somente a experiência de cantar junto, mas de criar canção junto, de criar o amor, de criar a experiência, a participação. Se nós não temos experiência de vida comum, o que é que nós vamos cantar? Eu escuto muita música, porque é o que eu posso fazer, e a gente vai lá entre um noturno e uma moda de viola. E esta semana eu vi muito chorinho. E o meu coração, nem sei porquê, bate feliz quando te vê. E pelas ruas vão te seguindo. É uma experiência que só Deus pode prometer e cumprir, porque o mundo promete, mas não entrega. No entanto, nós temos esta esperança. A maldade do coração faz com que até entre nós, filhos de Deus e irmãos, neguemos o amor uns aos outros. Prometemos e não cumprimos. Pela maldade do coração, muita coisa acontece. Mas não é necessário que aconteça. É possível não acontecer. E sempre Deus nos dá uma oportunidade de renovarmos seu amor. Não há ninguém que não possa experimentar o amor de Deus, mesmo depois de experimentar a frustração, ou seja, com o mundo ou com a igreja. É preciso crer que essa esperança existe. Senão não dá para continuar vivendo. É preciso crer que há renovação. Que alguém pode ser feito santo depois de ter constatado o pior dos pecadores. É possível santificar. Principalmente aqui, o Senhor Jesus veio destruir as obras do diabo. Não fiquem com receio de que o Espírito Santo não tenha poder para suster o pecado e para mudar a situação deste mundo. Ele tem. E por muito tempo, o pecado não tem conseguido uma realidade plena, porque o Espírito Santo barra esta possibilidade. Deus enviou seu Filho para destruir as obras do diabo. E é nessa esperança que nós nos baseamos. É nessa esperança que nós criamos um mundo. É nessa esperança que saímos para trabalhar. É nessa esperança que realizamos as obras de cada dia. É nessa esperança que temos, que elegemos as autoridades que hão de administrar o país. É nessa esperança que achamos que a pandemia vai ser vencida. É nessa esperança que temos a esperança de continuar vivendo. Assim não estamos sendo irrealistas, mas é muito maior a esperança que diz que ao destruir a obra maior de Satanás, a condenação
que nos tornava escravos das circunstâncias, escravo do nosso próprio coração, que porque ele sofreu todas as coisas, morreu e ressuscitou, nós tenhamos a esperança de ressuscitados com ele, vencer agora e para sempre. Em 1 João 3,10 diz, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Não somos ingênuos. Existe uma luta, existe um problema. A palavra de Deus nos foi dada com poder para que vençamos. A obediência ao Senhor, a sua palavra, a sua lei, é o segredo para obter a vitória nesse mundo. Mas não depende de mim. Aí está a maravilha. Não depende de eu ser fiel, não depende de eu ser forte. Depende de Cristo ser fiel, de Cristo ser forte. E porque Ele vive, eu também viverei. Esta é a história. Assim eu sou chamado à comunhão com meus irmãos, para não viver em pecado. 1 João 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A comunhão de irmãos me leva à grande descoberta de que, sendo filho de Deus, temos vitória sobre o maligno. Neste mundo, no mundo interior, nas nossas vidas, nada há que nos separe do amor de Deus. Amém? Deus os abençoe.